Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa live aí, Xadrez para Iniciantes. Eu sou o professor Marcos César. Estou aqui esse mês, sou o professor responsável pelo programa Jogos de Tabuleiro, né? E vou passar um pouquinho menos de uma hora aí com vocês hoje, falando sobre o jogo de xadrez. Junto comigo, tá aqui no meu ladinho, ó, do ladinho de cá, vocês estão vendo aí pequenininho, é o Anderson, o nosso intérprete, que vai estar aí nessa jornada conosco hoje. Seja bem-vindo, Anderson! E todos vocês também, tá, pessoal? É uma live para quem não sabe nada de xadrez, para quem acha que nunca vai aprender, que é um jogo de outro mundo, essa live é para você. Você vai aprender hoje, hein? Não tem como não aprender a jogar xadrez hoje, tá? Você não vai sair campeão do mundo, mas saber jogar você vai saber. Você vai poder baixar um aplicativo no seu celular, vai poder entrar num sitezinho, e hoje mesmo já vai conseguir jogar, tá bom? Ô Marcos, sempre me falam que xadrez é um jogo só pra gente muito inteligente, é verdade? Imagina, olha, eu jogo xadrez, onde já se viu, né? Pessoal, xadrez é um jogo que se você pegar o básico dele, como mexe as peças, como captura, e praticar um pouquinho, você consegue jogar, todo mundo consegue, tá? Na rede municipal nós temos evento de xadrez para EMEI, então tem aluninho de EMEI que joga, tem aluninho de primeiro ano, segundo ano. Então, se você tem entre 3 e 105 anos, você tem condições de aprender e vai saber jogar xadrez a partir de hoje, tá bom? Se você já sabe jogar um pouquinho, essa live vai ser bem o básico, tá? Você pode acompanhar para aprender talvez uma coisinha nova. Se você é professor e está nos acompanhando aí, talvez aprender um jeito novo de ensinar, talvez, né? Vamos lá? Sem mais delongas, vamos começar aqui com a nossa aula de xadrez hoje. Eu vou aqui compartilhar minha tela com vocês. Está aí? Então vamos lá. Pessoal, então vamos lá. Esse aí é o tema da nossa live hoje, xadrez para iniciantes. E o que é o jogo de xadrez? Pessoal, o jogo de xadrez nada mais é do que uma representação de uma guerra medieval. Vocês já assistiram aqueles filmes lá? Olha, aí tem um filme aí, ó. Olha aí, a cena de um filme de uma guerra medieval. O que tem ali atrás, pessoal? Um castelo, né? Em cima do castelo, lá em cima, ó. Deixa eu colocar minha canetinha, que eu adoro usar uma canetinha. Aqui, ó. O que tem aqui em cima do castelo, ó? São duas torres, né? E quem que tem lá dentro da torre? Olha lá. São os arqueiros, né? Que usavam arco e flecha, vocês lembram, né? Aqui embaixo, quem que tá aqui, ó? São os guerreiros, os soldados, né? Então, o xadrez trata disso. É uma representação de uma guerra medieval. Então, aí, nessa representação, foram escolhidas alguns personagens daquela guerra medieval para aparecer no jogo, tá? Qual que é o primeiro personagem, pessoal, mais importante de um reino? O rei, né? Então tá aí. Esse é o rei, aqui tá o desenho de uma coroa do rei, ó. Lembra sempre, pessoal, que no desenho da coroa do rei, no xadrez, no jogo de xadrez, ele sempre tem uma cruz ali em cima, tá bom? Isso é importante, porque tem uma outra coroa que também aparece. Qual que é a outra coroa que aparece no jogo de xadrez que é importante num reino? A rainha, muito bem. E no xadrez a gente vai chamar ela de dama, tá bom? Ô Marcos, por que a gente vai chamar ela de dama e não de rainha? Porque o xadrez ele tem uma representação, a gente anota as partidas, e quando anota as partidas, a gente usa a letra inicial. Então o R já está ocupado, ó, o rei já ocupou o R. Então a gente pegou dama para usar o D nessa representação do jogo, tá bom? Então no xadrez a gente chama a rainha de dama. Para quem está aprendendo, pode chamar de rainha, não tem problema. Antigamente, naquelas guerras medievais, tinha uma instituição que era muito importante, estava sempre ao lado dos reis e rainhas, que era a igreja.
Então, o jogo de xadrez também não podia deixar a igreja de fora. E a representatividade da igreja é através dos bispos. Olha, esse é o desenho do bispo. Deixa eu tomar um pouquinho d'água, que já estou engasgando aqui. Eu falo muito rápido, né, pessoal? Pronto. No jogo de xadrez, então, a gente tem um rei, porque no reino só tinha um rei. Uma rainha, porque no reino antigamente só tinha uma rainha. E 2 bispos. Ô, Marcos, mas por que um rei, uma rainha e 2 bispos? Porque é um bispo para cada um. Um bispo vai cuidar da rainha, um bispo vai cuidar do rei. Tudo bem? Tinha também alguns animais que ajudavam na guerra. Quem sabe o que é? Escreve aí no chat. Quais animais eram utilizados nas guerras medievais? Quem escreveu cavalo acertou. Tá aí, cavalos. Cavalos também eram muito importantes naquelas guerras. Então a gente tem também 2 peças de cavalo ali que são representadas no jogo de xadrez, tá bom? Além dos cavalos, quem que apareceu naquela foto que eu mostrei para vocês que eram importantes? Os arqueiros, arco e flecha. Ué, mas no xadrez tem arco e flecha, Marcos? Não tem arco e flecha. Mas tem um lugar onde eles ficavam. As torres. Então aí também são 2 torres, tá? Então a gente tem 2 bispos, 2 cavalos, 2 torres, um rei e uma dama. Quem que tá faltando, pessoal? Os mais importantes de uma guerra antigamente, né? Os soldados, que no xadrez a gente chama de peão, tá? Daqui a pouco eu falo quantos peões nós temos no jogo. Pessoal, para jogar xadrez, é isso que vocês precisam saber. Olha aí. Já acabou a live, Marcos? Não acabou ainda. Mas se você souber as peças que fazem parte do jogo e como elas andam e como... Acabou. Você já sabe jogar xadrez. Tá bom? Vamos ver então como que é isso? Vamos lá. Aqui está um tabuleiro de xadrez, pessoal. Esse tabuleiro de xadrez parece com o tabuleiro de um outro jogo também, não parece? Qual que é o outro jogo que tem um tabuleiro parecido? Muito bem, quem falou damas acertou. Parece o tabuleiro de damas. Inclusive, é o mesmo tabuleiro que a gente usa para jogar damas, a gente usa para jogar xadrez, tá? Só que tem uma grande diferença. Você que sabe jogar dama, a gente coloca as pecinhas de dama sempre na mesma cor, né? Ou nas claras, ou na escura, a gente coloca sempre ali, põe numa casinha, pula uma, põe na outra. Dama é assim. Xadrez, não. Xadrez a gente vai ocupar todas as casas desse tabuleiro, tá? E, pessoal, o tabuleiro de xadrez nada mais é do que o campo de batalha. Eu já falei que o xadrez é uma representação de guerra medieval. Então, o tabuleiro é o quê? É o campo de batalha. Quando os exércitos chegavam nesse campo de batalha, eles se alinhavam de uma forma com que protegesse o seu rei, ao mesmo tempo que deixasse com que o rei comandasse todo o exército. É difícil fazer isso, né, pessoal? Mas no xadrez também dá para fazer, né? Nas guerras eles faziam, no xadrez também dá. Quem que vai, então, na frente de um exército? Os soldados. Então, vamos arrumar aqui nosso campo de batalha, ó. Vamos imaginar que aqui em cima, nas linhas 7, ó, que eu vou fazer uma setinha aqui, ó. Nas linhas 7 e na linha 8, fica um exército. Aqui embaixo, nas linhas 2 e na linha 1, fica outro exército. Certo? Eles começam a guerra separada, não dá para começar tudo junto, né? Então, vamos colocar o exército lá de baixo primeiro. Vamos entrar, então, primeiro com os soldados. Olha ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 soldados. Depois, quem que entra na guerra, pessoal? As torres. Amarrado nas torres, a gente coloca os cavalos. E do lado dos cavalos, os bispos no meio, o rei e rainha. Não entendi nada, Marcos. Foi muito rápido. Tá bom, deixa colocar as peças de cima e eu vou explicar novamente um por um para você aprender agora. Olha ali, vamos ver esse exército de cima, então, das peças escuras. Frente de batalha. Quem que fica, pessoal? Os soldados, que no xadrez são os peões. Quantos peões nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 peões completam toda ali a fila 7. Tudo bem? Na parte de trás dos peões, protegidos pelos soldados, quem que a gente coloca? Primeiro vamos colocar as torres, né? Que representariam o castelo, não é? Então, primeiro as torres,
nos cantos ali do tabuleiro. Depois a gente coloca o cavalo. Por que o cavalo já vem ali? Os cavalos, pessoal, são animais muito teimosos. Eles adoram fugir. Então a gente tem que sempre amarrar o cavalo ali na torre, ó. Põe ali, ó. Amarra o cavalo na torre para ele não fugir. Grudadinho nela. Tudo bem? Sobrou quem? Sobraram os bispos, o rei e a rainha. O rei e a rainha, eles são os principais. É quem manda na guerra, quem vai orientar o ataque. Então, eles precisam ficar no meio, para que o grito deles chegue bem lá do outro lado e chegue bem lá do outro. Então, se a gente já sabe que o rei e a rainha vão ficar no meio, do lado do cavalo vai ficar quem? O bispo. Põe um bispo ali que vai proteger a rainha, um bispo ali que vai proteger o rei, e beleza. E no meio, o rei e a rainha. É só isso, Marcos? Não. Aí a gente tem um probleminha, né? A gente tem um rei, tem uma rainha e tem duas casinhas. Uma casinha clara, uma casinha escura. Aonde que vai o rei, aonde que vai a rainha aí? O rei, pessoal, diferente dos homens de hoje. Homens de hoje aprendam com os reis de antigamente, com os reis do xadrez. O rei era cavalheiro. Cavalheiro. Então o rei chegava para sua rainha e falava: minha rainha, minha linda rainha, escolha qual casa você quer entrar no tabuleiro. A rainha, ela escolhia a casa que combinava com o vestido dela. Então, a rainha que estava com o vestido escuro, escolhia a casa escura, olha aqui, ó. Aí, depois que a rainha entrou, o rei entrava. Olha aqui embaixo, pessoal, mesma coisa, ó. Ó, vocês podem ver que tá igualzinho, ó. Os peões na frente, as duas torres aqui, ó, como se fosse o castelo, no cantinho do tabuleiro. O cavalo amarrado na torre. Do lado do cavalo, os dois bispos, e aí o rei cavalheiro deixava a sua dama escolher a casinha que ela queria entrar. Nesse caso aqui, a dama estava com um vestido claro, ela entrava na casa clara, e o rei ficava com a outra. Tudo bem, pessoal? Tá fácil até agora? Facinho, né? Vamos seguir, então, vamos aprender agora como as peças andam, porque arrumar o tabuleiro vocês já sabem. O nome da peça vocês já sabem. Então, vamos ver como que elas andam. Eu vou começar pela torre, tá? A torre, pessoal, imagina ter um arqueiro lá em cima nela. O arqueiro tem 4 janelinhas. Uma janelinha fica para frente, uma janelinha para trás, uma para o outro lado, uma para o outro. É aonde a flecha vai poder ir. Então, aqui no caso, ó, se a torre estivesse nesta casa aqui, ele poderia ir para frente, ou para trás, ou para um lado, ou para o outro lado. Por que eu falo ou? Porque a torre não pode ir para um lado, fazer a volta e voltar para cá. Não, não vai poder. Numa jogada só não pode. Tá? Numa jogada, a torre vai ter que escolher para onde vai. É um desses 4 lugares ela tem que ir. Lembra que a torre não começa aqui no meio, né, pessoal? Aqui eu coloquei a torre aqui para mostrar para vocês como ela pode andar. A torre começa lá no cantinho. Então, eu vou fazer um desenho de uma torre aqui, ó. Olha que torre bem desenhada, bonitinha. Essa aqui é a torre das peças escuras. Ô, Marcos, como você sabe? Porque lembra lá atrás, olha lá. Quem que fica nas filas 7 e 8? Sempre as peças escuras. Quem que fica na fila 1 e 2? Sempre as peças claras. E por que eu estou falando clara e escura e não estou falando branca e preta? Porque o xadrez, pessoal, vocês podem comprar de vários modelos, né? Tem xadrez que é azul e branco. Tem xadrez que não é branco, é creme e preto. Então depende. O tabuleiro também. Tem tabuleiro que as casinhas são brancas e verdes, brancas e azuis, azul e vermelho, tá? Então, para a gente não se confundir, a gente tem as peças escuras e as peças claras, que aí você pode comprar o xadrez do jeito que você quiser. Então, aqui em cima, ó, filas 7 e 8 são as peças escuras. Então, essa aqui é uma torre escura. Pessoal, se ela estiver aqui na posição original, para onde ela pode andar? Para o lado ou para baixo, certo? Não dá para ela andar aqui para trás, senão ela vai sair do tabuleiro. Não pode sair do tabuleiro. E nem para o outro lado, senão ela sai do tabuleiro também. Não, nenhuma peça do xadrez pode sair do tabuleiro. Ok? Então, dependendo de onde ela está, ela tem mais ou menos lugares para andar. Tudo bem? Vamos ver aqui como que a torre captura. Olha aí, eu coloquei a torre no mesmo lugarzinho que estava
E coloquei no caminho dela, propositalmente, só para mostrar para vocês como que é, eu coloquei uma dama e um cavalo. Ok? Vamos pensar aqui que nesse exemplo é a vez das brancas. Qual dessas duas peças a torre pode capturar, pessoal? Qualquer uma, não é? Dá para capturar as duas, Marcos? Não dá. Ela tem que escolher um lado para andar. Lembra que eu falei? Tem que escolher um lado. Mas ela pode capturar ou a dama, se ela resolver andar para cá, ou o cavalo, se ela resolver andar para cá. Tá? Vamos lembrar, pessoal, que a torre não voa. Torre não voa. Por que eu estou falando isso? Porque se vamos imaginar que nesse exemplo aqui, ó, tivesse um peãozinho branco aqui, ó. Aqui tem um peão branco. Nossa, que peãozão que eu desenhei. Se tivesse um peão branco aqui, a torre não pode passar por cima do peão e vir aqui capturar a dama. Não pode, ela não voa. Ela só pode andar se o caminho dela estiver livre, se não tiver nenhuma peça do lado dela. Tudo bem? Ô Marcos, e se aqui fosse um peão escuro? Aí a torre poderia vir aqui capturar o peão escuro. Mas ela não pode fazer o rapa. Não pode, vou pegar tudo. Pegou todas as peças. Não. No xadrez você pode capturar uma peça de cada vez. Então, se tivesse um peão escuro aqui, ela pegaria o peão escuro, ficaria aqui e pararia a jogada. Aí seria a vez das peças pretas. Tá? No xadrez é uma vez de cada. Uma jogada das brancas, das peças claras, uma jogada das peças escuras. Uma de cada uma. Tudo bem? Pessoal, ele não voa, eu falei, e ele não faz a limpa, né? Mas ele é obrigado a capturar? Também não, pessoal. Não é obrigado a capturar. Então, se aqui tivesse, esquece esse peãozinho aqui, se aqui tivesse esta dama e este cavalo, e a torre decidisse ir lá para cima, poderia. Às vezes, em um jogo, é isso que acontece. Você opta por não capturar, opta para se colocar numa posição melhor. Tudo bem? Beleza? Podemos passar para outra peça? Então, lembrando, a torre, ela anda parecendo... Tá todos os meus riscos aqui. Parecendo o sinal de mais ou uma cruz, né? Vamos falar de mais? Mais, ó, para frente, para trás, para um lado, para o outro. Porque a próxima peça que vocês vão aprender é o contrário, é o sinal de vezes. Então, vamos lá. E essa peça é o bispo. Pessoal, o bispo, ele tem uma característica bem legal. Ele nunca vai mudar a cor da casa que ele anda. Nunca. Quer ver por quê? Se ele só anda na diagonal, olha aqui o X que eu falei para vocês, ó, não é um X? Ele só anda na diagonal. Se ele anda na diagonal, a diagonal dele, se a casa dele é clara, a diagonal será sempre clara. Se a diagonal for escura, olha a próxima aqui, ó. As casas que ele vai poder andar são sempre escuras. Vocês estão vendo, ó? Não muda. Assim como a torre, ele pode andar quantas casas ele quiser para um desses lados. Ele só pode escolher um deles, tá? Então, se ele quiser vir na diagonal para cima, aqui esquerda, ele vai. Diagonal direita, ele vai. Para baixo, também pode ir, tá? Vamos lembrar que o bispo, ele começa aqui, né? Ó, nessa casinha aqui. Aqui tem um bispo. Nossa, que bispo horrível que eu desenhei. Meu Deus do céu, isso aqui é um bispo. O outro bispo está aqui, ó. Tá? Então, tem um bispo ali em cima, um bispo aqui, outro bispo aqui. Reparem que um bispo está na casa escura e o outro bispo está na casa clara. Isso acontece com outro exército também. Deixa eu voltar para vocês visualizarem lá. Aqui. Olha aqui, pessoal. Um bispo na casa clara, um bispo na casa escura. Olha lá embaixo. Um bispo na casa clara, um bispo na casa escura. Tudo bem? Ou seja, os bispos contemplam todo o tabuleiro trabalhando conjuntamente. Um só vai atuar nas casas claras, o outro só vai atuar nas casas escuras. Como que o bispo captura? Se tiver uma peça na frente dele, ele pode capturar. Olha esse exemplo que eu montei para vocês. Tem um cavalo na diagonal desse bispo claro
e tem uma torre na diagonal desse bispo claro. Se é vez das peças claras, ele pode capturar ou o cavalo ou a torre. Pessoal, bispo é como se fosse uma pessoa. Portanto, ele não voa. Tudo bem? Os bispos não voam. Ok? Por que eu estou ressaltando isso? Muito bem. Tem gente que está assistindo a live aí, já captou. Se tiver um peão branco aqui, faz de conta que isso aqui é um peão branco, ele não pode passar por cima e pegar o cavalo, tá bom? Ele fica bloqueado aqui, tá bom? Aí se tivesse um peão branco aqui, ele só poderia capturar essa torre. Se tivesse uma torre branca aqui, ó, uma torre branca, mesma coisa, ele não poderia pegar o cavalo porque tem um peão, não poderia ir lá pegar a torre porque tem uma torre dentro do caminho, tá bloqueando ele. Ele não pode passar por cima, tá bom? E ele não pode capturar a peça da mesma cor que ele também. Isso aí é óbvio, né, pessoal? Eu não vou capturar a peça da minha cor. Já tem gente aí se perguntando, ô Marcos, espera aí. Você já falou da torre, você está falando do bispo, mas eu estou com uma dúvida ainda. Se eu capturo a peça, aonde que eu fico? E aonde que eu ponho a peça que eu capturei? Ótima pergunta. Vamos lá. Exclui esse peão daqui. Faz de conta que não tem mais esse peão que eu desenhei, tá bom? Não tem. Ele pode vir e capturar desse cavalo. No xadrez, qualquer tipo de captura com qualquer peça, você vai ocupar o lugar da peça capturada. Como assim, Marcos? Aqui é fácil, ó. Você vai pegar o seu bispo, vem até o lugar que está o cavalo, coloca o seu bispo lá, ó, o bispo que eu estou desenhando aqui, coloca o meu bispo lá, ele vai ocupar aquele lugar e o cavalo vai para onde? Fora do tabuleiro. O cavalo está fora do jogo. Pessoal, peça capturada não volta mais, tá bom? Em hipótese nenhuma. Se você capturou esse cavalo, ele está fora do jogo e já era, vai ficar lá, tá? Ah, tem espertinho que está assistindo a live, sabe jogar e está falando assim, ele está ensinando errado, a peça pode voltar sim. Não pode. Eu vou falar daqui a pouco sobre promoção e você que quer ser espertinho vai ver que você está errado. A peça não volta. Vamos seguir? Pessoal, vamos lá. Eu ensinei a mexer com a torre, que é um sinal de mais. Ensinei a mexer com o bispo, que é um sinal de vezes. E agora eu apresento para vocês a dama ou rainha, que é a mistura dos dois. É a soma dos dois. A rainha é a melhor peça do jogo. A rainha é a melhor de todas. Tá? E vocês vão ver por quê. Olha aqui uma rainha bem no meio do tabuleiro. Ela pode andar igual a torre, aqui, ó, para frente, para trás, para um lado e para o outro, igualzinho a torre. E ela pode andar igualzinho o bispo também. Olha aqui, ó, nesta diagonal, na outra diagonal e na última diagonal. Olha que sensacional. A torre anda só metade do que a rainha pode. O bispo anda só metade do que a rainha pode. A rainha junta os dois e acaba com o jogo. Mas, pessoal, são essas linhas os lugares que a rainha pode andar, tá bom? Para frente, para trás, para um lado, para o outro e nas diagonais. Só. A rainha não pode vir, por exemplo, estando aqui, ó, nesse exemplo, ela não pode vir nessa casa aqui, ó. Que eu fiz um desenho aqui, ó. Não pode. Ela passa do lado ou do lado, mas não para aqui. Tá bom? Se a rainha quiser vir para essa casa, ela vai ter que gastar 2 movimentos. Por exemplo, ela pode vir parar aqui, por exemplo. Aí é vez do adversário. Aí depois, quando é sua vez de novo, aí sim, ó, ela pode vir para o lado e vir para cá. Tudo bem? Entenderam? Como que a rainha captura? Pessoal, igual a torre e o bispo, tá? Se tiver na frente, ela pode capturar. Então, aqui nesse exemplo que eu marquei para vocês, ó, ela pode capturar vindo para o lado esquerdo, captura um peão. Se ela vier para baixo, captura o cavalo. Se ela vier na diagonal aqui para cima, captura a torre. Tá? Ela tem que escolher um dos três. Não pode fazer a rapa, também não pode escolher, não pode pegar os três de uma vez. Tá? Ela escolhe um deles e vai. A dama, como eu disse para vocês, é a rainha.
Não é bruxa, pessoal. Ela não tem vassoura e sai voando. Rainha também não voa. Isso quer dizer que, se eu tiver aqui do meu lado um peãozinho branco ou qualquer outra peça branca, eu não posso passar por cima e ir lá e capturar o peão. Eu estou bloqueado aqui, tudo bem? Se este peão for escuro, eu posso capturar ele, mas eu paro aqui. Eu não posso pegar ele e vou até o final e pego outro, pego dois de uma vez. Não pode. Vou repetir, nenhuma peça no jogo de xadrez pode pegar duas peças de uma vez. Só pode capturar uma de cada vez. Tudo bem? Entendido, pessoal? Vamos continuar, então? Depois da rainha, que é a melhor peça para jogar, a rainha é a melhor de todas, a mais poderosa. Vem o rei, que é o mais importante do jogo, tá? O mais poderoso é a dama, mas o mais importante é o rei. Por quê? Porque é com ele que o jogo vai acabar. Como que o rei anda, pessoal? O rei anda igualzinho à rainha. Igualzinho. Só que tem uma diferença. O rei já é velhinho. O rei já tem idade. Ele anda de bengalinha. Então, o rei, se ele estiver nesse lugarzinho aqui, ó, vamos ver esse rei claro. Ele só consegue andar uma casinha, ó, ou para frente, ou para trás, ou para um lado, ou para o outro. Ou na diagonal de cima, ou na diagonal de baixo. Mas uma casinha só. Ou seja, pessoal, se o rei está aqui, ó, ele pode andar para qualquer casa que estiver do ladinho dele. Qualquer casa. Tudo bem? Olha o rei escudo aqui mostrando a mesma coisa. Ele pode andar para qualquer casa, mas uma casinha só, tá? Pessoal, o rei pode capturar? Pode. O rei pode capturar, porém não pode ser capturado. Então, vamos mostrar um exemplo aqui de um rei capturando. Olha aqui. Nesse exemplo aqui, o rei, claro, ele pode capturar um cavalo ou, tá faltando uma setinha aqui, ó, um peãozinho, certo? Ele pode escolher se captura esse ou se captura esse. Ô, Marcos, se ele quiser ir lá para trás, ele pode? Pode, né? Ele pode ir para onde ele quiser, tá? Mas se ele optar por capturar, nesse exemplo aqui, ele pode capturar as duas, e no exemplo das peças escuras, pode capturar esse bispo claro aqui também, ó. Tá vendo? Ok? Se o rei quiser capturar, ele vem para o lugar do cavalo, ocupa este lugar, e o cavalo, tchau, sai do tabuleiro. Se ele quiser capturar o peão, mesma coisa. Ele vem para o lugar do peão, e o peão, no caso, sai do tabuleiro. Tá bom? O rei, como eu disse para vocês, ele pode capturar. Mas ele é a única peça do xadrez, é a única de todas, que não pode ser capturado. Vocês já assistiram os filmes de guerras medievais? Assistiram? Quando chegava no final das batalhas, os reis não eram capturados. Os reis se entregavam. Eles faziam acordo, se entregavam. Alguns reis eram presos, outros reis, dependendo do acordo, podiam voltar para o seu lugar, para a sua terra natal. Mas os reis dificilmente eram mortos nessas batalhas. No xadrez, ele nunca pode ser capturado. Tudo bem? Como acaba o jogo, então? Calma, já vou explicar como acaba o jogo, tá? Por enquanto, só lembrem disso. O rei pode capturar outras peças, mas não pode ser capturado. Ok? Faltam duas peças para a gente aprender, pessoal. Tá facinho, não tá? Fala a verdade. Vocês já sabem andar com 4 peças. Vamos lá, recapitulando. A torre, um sinal de mais. O bispo, sinal de vezes. A dama, a mistura dos dois, mais ou vezes. E o rei, igualzinho a dama, mais ou vezes. Só que o rei é velhinho, só anda uma casinha. Tá bom? Próxima peça é o peão, pessoal. O peão é uma das peças mais complicadinhas de aprender, porque ele pode andar de 2 jeitos e ele captura de um jeito diferente. Vamos ver aí. Todos os peões que estão em sua posição inicial, olha aqui, esses peões escuros aqui são na casa que eles começam o jogo, não tá? Esses peões claros aqui embaixo também não estão na casa onde eles começam, não estão? Então, beleza. Se o peão está na sua casa original, ele pode escolher se anda uma casinha
ou duas casas. Sempre para a frente. Tá bom? As outras peças que a gente aprendeu, elas podem ir para frente e para trás. Vocês lembram, né? O peão não, pessoal. O peão é um soldado. Imagina um rei, imagina uma batalha, o rei fala assim pro peão: atacar! Aí o peão sai correndo, fica com medo e volta para trás. O rei, corta a cabeça dele. Se o rei mandou atacar, o peão tem que ir para frente e não pode mais parar. Tudo bem? Não pode voltar para trás. E não pode invadir o caminho do seu companheiro de lado. O peão é um soldado. O soldado tem aquele escudo, uma espada, não tem? Imagina aqui, ó, esse peão aqui começa a correr e esse aqui entra na frente. Pum! Veio pro lado. Não pode. Então é só para frente. Tudo bem? Então vamos lá, voltando aqui ao nossa tela. O peão só anda para frente e se ele está na casa onde ele começa o jogo, ele pode andar duas ou uma. Ele pode escolher. Só que depois que ele sai dessa casa que ele começa o jogo, depois que ele sai daqui, ele só vai poder andar uma, pessoal. Não pode mais andar duas, não. Perdeu o direito. Tá? O direito de andar duas é só quando ele está na primeira casinha dele, onde ele começa o jogo. Tudo bem? Vamos ver isso melhor no próximo slide aqui. Olha aí. Agora já tem uma pergunta para vocês, hein? Respondam aí no chat, quem souber. Quantos peões escuros e claros, somando, vou somar o escuro mais claro. Quantos peões escuros e claros, neste exemplo aqui, vão poder andar agora duas casas? Conta aí, pessoal. Conta aí. Quando vocês contam, eu vou beber uma aguinha. Conta aí. Contaram? Colocaram aí no chat? Colocaram? Vamos ver a resposta. A resposta certa é 8 peões. Ó. 4 peões escuros e 4 peões claros ainda poderiam andar duas casas. Lembra a pergunta? A pergunta foi essa, né? Ó, quantos peões escuros e claros poderiam andar? Duas casas, tá? Como eu disse, pessoal, só pode andar duas se você está na sua casa original. A casa original, onde ele começa o jogo, é aqui, ó, na 7 para as escuras, e aqui, ó, na fila 2 para as claras, tá? Então, aqui nesse exemplo, a gente tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente tinha, no exemplo que eu dei, 8 peões ainda que poderiam andar duas casas, tá? Os outros peões não podem mais andar duas casas. Só podem andar uma. Tudo bem? E aqui vai a segunda regrinha. Os peões, pessoal, eles andam só para frente, certo? Mas eles não podem capturar peças na frente. E nem atrás. Não pode. Por quê, pessoal? Imagina você estar numa guerra lá com o escudo e com a espada. Você vai dar espadada no escudo do seu inimigo, ali, do seu adversário, e no escudo não acontece nada, né? Por isso que na sua frente você não pode capturar, tá? Então vem a segunda pergunta. Se eu não posso capturar para a frente e eu não posso andar para os lados e nem para trás, neste tabuleiro aí, ó, tem dois... Oi, já dei a resposta. Ô, Marcos, como que você vai fazer uma coisa dessa uma live? Já dei a resposta. Tem 2 peões, né? Vamos lá. Tem 2 que não pode andar para lugar nenhum. Olha aqui, ó. Não podem andar. Mas eu dei a resposta, mas eu quero ver você adivinhar quais são eles. Olha aí quais são esses 2 peões que não podem andar para lugar nenhum no tabuleiro. Nesse caso, pessoal, eles estão parados, não pode jogar com eles. Quais são os 2? Olha aí. Acharam? Vamos ver? Quem respondeu esses 2 aqui acertou. Olha aqui. O exército escuro, ó, ele está descendo, certo? Ele começou aqui no 7, 8, ele está vindo para este lado aqui, ó, para baixo. O exército branco, o exército claro começou aqui embaixo, ele está indo lá para cima, certo? Então, este peão claro aqui, ele não pode capturar para frente. Eu falei para vocês que de frente não pode capturar.
E ele não pode andar para trás, para os lados, e não pode voar, pessoal. O peão é uma pessoa, o peão não voa. Igual a dama, igual a torre, igual o bispo, igual o rei. Não voa. Então, esse peão branco não tem para onde ir. Não pode pular e vir para cá. Não pode. Tudo bem? Esse peão escuro é a mesma coisa. Ele não pode vir aqui para baixo, porque ele está bloqueado. Ele não pode pular nem voar. Ok? Ô, Márcio, o que a gente faz então nesse caso? Joga contra a peça. Essas peças aí não vai poder jogar. Tudo bem? Tá bom, Marcos. Você já falou que o peão só anda para frente. Você já falou que se ele está na casa original, ele pode andar duas. Você já falou que depois que ele sai, ele só pode andar uma. Mas você não falou ainda como captura. O peão não captura ninguém? É proibido? Não é proibido, pessoal. O peão pode capturar qualquer peça, menos o rei. Né? O rei não pode ser capturado nunca. Mas o peão pode capturar a dama, pode capturar outro peão, pode capturar o cavalo, qualquer uma. Só que para capturar, o peão ele só pode se movimentar na diagonal. Olha essa tela aí que eu coloquei para vocês. Ele só anda para frente, mas para capturar outra peça, tem que ser na diagonal, ou para cá, ou para cá. E sempre, pessoal, diagonal para a frente. Esse peãozinho aqui que eu já estou desenhando, ele não poderia, por exemplo, ó, capturar aqui para trás. Não pode e não pode. Ô, Marcos, mas está na diagonal. Não pode. Não, para trás não pode. Se o peão voltar, o rei corta a cabeça dele. Peão é só para frente. Tudo bem? Neste exemplo aqui que eu estou dando para vocês, neste exemplo aqui, quem que ia capturar quem? A clara captura escura ou a escura captura clara, pessoal? Quem captura quem? Depende da vez de quem é. Se for vez da escura, escura vem em captura. Se for vez da peça clara, a peça clara vem em captura. O peão é igual a das outras peças do xadrez. Ela ocupa o lugar da peça capturada, tá? Então, eu vou dar um exemplo. Faz de conta aqui que é a vez das peças claras. Este peão aqui pode capturar esse, certo? O que ele vai fazer? Pular lá pro outro lado. Não! Ele não pula pro outro lado. Não é jogo de damas. Esse jogo é outro jogo. É jogo de xadrez. No jogo de xadrez, ele vem andando, ocupa este lugar. Ó, eu tô desenhando de vermelhinho, mas ele é um peão branco aqui. E este peão escuro que estava aqui está fora do jogo. Ele não volta mais. Foi capturado. Tudo bem? Eu dei outros dois exemplos aqui, ó, iguais, tá? Aqui, ó, se fosse vez das pretas, das peças escuras. Eu costumo falar pretas, brancas, porque os enxadristas costumam falar assim para simplificar, tá? Mas quando a gente está ensinando, a gente deixa bem claro que é escuras e claras. Este peão escuro, ele pode capturar esse peão claro, tudo bem? É só ele vir andando nessa diagonal, ocupar este lugar, ocupou, e este peão claro está fora do jogo. Tudo bem, pessoal? Facinho, né? Aqui é a mesma coisa, depende de quem for a vez. Se for a vez da clara, a clara pega. Se for a vez da escura, a escura vem e pega. Se aqui, em vez de peão, fosse um cavalo, mesma coisa, eu poderia capturar. Se fosse um bispo, eu poderia capturar. Tá bom? Pessoal, tá facinho, fala a verdade, hein? Olha exemplo de um jogo aí. Todos os peões aí, só tem um aqui que pode capturar, né? Ó, nenhum peão pode capturar ninguém, a menos, exceto este aqui, ó. Este peão, claro, pode capturar, e este peão escuro também pode, aí depende, como eu já disse, depende de quem é a vez, né? Tudo bem? Última peça do jogo. Ah, antes da última peça do jogo, tem um detalhe importante, uma regra diferente do peão, que eu já coloquei aqui para vocês. Os peões é a única peça que só anda para frente, não é, pessoal? Já falei isso. Então, vai chegar um momento que se ele atravessar o tabuleiro inteiro, atravessou o campo de batalha inteiro, ele vai chegar no final do campo de batalha. E quando ele chegar no final, ele vai fazer o quê? Vai ficar lá parado? Ele não pode ir para trás, não é? Para resolver esse problema, existe uma regra chamada promoção de peão. Deixa eu ver se eu escrevi ali em cima. Olha aqui. Promoção de peão.
Lembra que o peão claro, ele começou aqui no 1 e 2, ó, na fila 1 e 2. Ele atravessou todo o campo de batalha, chegou lá, chegou lá. Falta uma casinha para ele chegar na última. Se não existisse essa regra, ele ia chegar e ia ficar parado lá. Não tem graça, né, pessoal? Então, como que funciona a regra da promoção de peão? Como foi um peão, como foi um soldado valente, corajoso, atravessou todo o campo de batalha, passou por flechas, por cavalaria, por espadas e por tudo mais, ele vai receber uma promoção. Ele vai evoluir. Ele vai poder ser agora uma outra peça. Então, se ele está aqui nessa casinha aqui, ó, quando ele anda mais uma e chega aqui, chegou aqui, automaticamente ele sai do jogo e eu pego uma outra peça dessas aqui, ó, o cavalo, o bispo, o torre, ou dama, uma delas, e coloco aqui no lugar dele. Coloco no lugarzinho em que ele pisou, tá? Ou seja, pessoal, a promoção, o peão pode optar por escolher qualquer outra peça do jogo, exceto rei, porque rei só tem um. E exceto outro peão, né? Ele não vai passar por tudo isso e vai virar outro peão. Não pode, senão ele não vai poder andar para trás. As outras peças, qualquer uma. Ô, Marcos, mas eu posso escolher outra dama? E se a minha dama ainda não saiu do jogo? Pessoal, qualquer peça. Você pode escolher outra dama. Você pode ficar com duas damas. Uma que é a sua original, que começou o jogo, e outra do peãozinho que transformou em dama. Quer saber mais? Se eu chegar com outro peãozinho aqui, ó, o peãozinho do meu lado, chegou lá, pum, e virou, ganhou uma outra promoção, e eu quiser escolher outra dama, eu posso ter 3 damas. Quantas damas as peças escuras podem ter no jogo, pessoal? Quantas damas a peça escura pode ter no jogo? Hipoteticamente, 9. Tá? Na prática não dá, porque antes disso já vai dar checkmate sem querer ali. Mas você consegue até 9 damas. A sua original, que você começou, e os seus 8 peões que se promoveram e se tornaram damas. Então, o máximo de damas que você pode ter são 9. Numa boa, tá? Torre, mesma coisa. Se eu chegar lá e quiser ser promovida a torre, posso ir pegar outra torre, tá? Por isso que eu disse lá atrás que uma peça capturada não volta para o jogo. Tá? Aí o pessoal que já joga fala, não, se promover ela pode voltar. Ela não volta, você pega uma outra. Entendeu? Se a sua dama está no jogo, você vai pegar uma outra. Se a sua dama saiu, é uma outra dama que vai entrar naquele jogo. Na hora do jogo, você pode até pegar ela mesma. Ah, já está capturada, eu vou pegar ela aqui e colocar. Beleza. Ela estava fora, você pega e volta ela no jogo. Mas na prática, é uma nova dama, não aquela velha. Aquela velha foi capturada, não volta mais. É uma nova dama que chegou. Ou uma nova torre que chegou. Entendeu? Aqui nesse exemplo aqui, as peças escuras também já estão perto de promover. Olha aqui, ó. Elas começaram aqui na fila 7 e 8, já estão lá na 2, ó, já vai chegar para promover. Mesma coisa, pessoal. Peça escura promoveu, pode escolher qualquer outra peça do jogo, exceto o rei e exceto outro peão. Tá bom? Essa é uma regra especial do jogo. E aí sim, a última peça, chegamos nela, cavalo. Pessoal, o cavalo, a gente costuma falar que ele anda no formato da letra L, tá? E é verdade, olha, parece um L, né? A setinha, olha essa setinha aqui, ó. É um L verdadeiro, né? Ó, L. Esse aqui do lado, ó, seria um L ao contrário, né? Aqui para cima, um L de ponta cabeça. Aqui um L deitado. Mas sempre no formato do L, tá? A gente fala que é no formato do L para você aprender mais fácil, aprender mais rápido. Mas no tabuleiro, na prática, ele não precisa fazer esse caminho todo do L. Ele não precisa andar nessas casinhas aqui que o L passa. No jogo, ele sai da casa que ele está e vai direto para casa, destino dele. Entenderam? O cavalo é o único animal nesse jogo, não é? Os outros não são animais, as outras peças. O cavalo é o único. Então, o cavalo é a única peça que pode saltar. Ela pode saltar por cima. Então, ela sai daqui de onde ela está e salta para a casa de destino dela. Para quem está aprendendo,
pode fazer assim, ó. Cavalo. Viu como dá certo? Pro outro lado também, ó. Cavalo. Você pode, esse é um jeito, pessoal, só para você saber até onde o cavalo pode ir. Tá bom? Para as crianças, principalmente, é mais fácil de aprender. Às vezes tem professor que ensina diferente. Tem professor que ensina assim, ó. 1, 2, 3. Também serve, não? 1, 2, 3. E no 3 para. Como eu disse para vocês, o cavalo salta, tá? E o cavalo ele sai daquela casa e vai direto para a casa de destino dele. Para quem está aprendendo, pode fazer cavalo ou 1, 2, 3. Porém, tem que lembrar que as peças que estão aqui, ó, no cavalo, elas não podem ser capturadas. Porque a jogada verdadeira dele, ele vai direto. Tudo bem? Então, se você você aprendeu assim, 1, 2, 3, o 1 e o 2, você não vai pegar nenhuma peça dali. Você vai parar ali no 3 e põe ele direto lá, ó, pum, direto. Tá? Pessoal, só dá para andar com o cavalo aonde o cavalo possa parar, onde ele possa ali aterrissar, cair do salto dele, tá bom? Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Nesta casinha aqui, faz de conta que tem um peão branco aqui. Um peão claro. Tem um peão claro aqui, que é a mesma cor do cavalo, peça clara. Ele pode vir para cá? Ele não pode. Ele não pode. Porque se ele vir para cá, ele vai acabar ficando em cima de uma peça que é dele, que ele não pode capturar, do exército dele. Entendeu? Então, se tivesse um peão branco, um peão claro aqui, ele poderia ir para as outras 7 casas, mas não para essa. Ah, Marcos, mas aqui, ó, tem uma dama branca. Deixa eu tentar desenhar uma dama aqui, mais ou menos, né? Pronto, ele não pode vir para cá que tem um peão branco, não pode vir para cá que tem uma dama branca, ele só pode ir para as outras 6 casas, tá? Repara outra coisa, pessoal, repara que o cavalo é diferente do bispo. O bispo a gente viu lá atrás que ele nunca muda de cor, vocês lembram? O cavalo sempre vai mudar de cor. Se o cavalo está numa casinha clara, ele vai para uma casinha escura. Olha aqui, ó, repararam? Repararam? Qualquer dessas casinhas que tem um quadradinho vermelhinho, que no exemplo que eu dei é onde ele pode ir, todas são escuras. É como se fosse um círculo que é feito em volta dele. Um círculo de casas onde ele pode parar. Tá? No primeiro exemplo do cavalo, eu mostrei ele ali no meio do tabuleiro. Vocês viram quantas casas ele conseguia andar? Deixa eu voltar lá. Olha quantas casas ele poderia andar. Começar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí comecei aqui. 8 casas o cavalo poderia andar estando no meio do tabuleiro, tá? É óbvio que aí a gente tira as casas também que tem peça da cor dele, né? Aí ele não pode ir também. Mas isso é para mostrar para vocês que quando o cavalo está ali no cantinho, faz de conta que no meio do jogo a gente colocou o cavalo ali no cantinho. Onde no começo do jogo está a torre, né? O cavalo foi parar ali. Olha quantas casas que ele pode ir. Só 2, né? Isso quer dizer o quê? Quanto mais centralizado o cavalo ficar no meio do jogo, melhor. Mais casas ele vai poder andar, tá? Repara o que eu falei no outro slide, ó. O cavalo está na casa escura. Obrigatoriamente, se ele quiser andar, ele vai para uma casa clara. Viram? Legal, né? Então ele é o contrário do bispo, nesse sentido. Como que é feita a captura com cavalo? Olha aí, pessoal, captura com cavalo. Como eu disse para vocês, ele anda como se fosse a letra L, cavalo. Ou se não, 1, 2, 3, né? Mas ele não mexe nas peças que estão no caminho dele. Só pode mexer na peça que está no destino final dele. Então, neste exemplo aqui, ó, ele poderia andar 1, 2, 3, ele poderia andar para cá. Neste caso, o que ele ia fazer, pessoal? Capturar esse peão preto, correto? Ele viria para cá, capturaria o peão escuro, esse peão escuro sairia do jogo e o cavalo ficaria ali. Tá bom? Ele poderia ir para onde também? Para cá, ó. Não poderia? Cavalo. Olha aqui, poderia vir para cá. Mas não capturaria ninguém.
poderia vir para cá também. Ó, cavalo, mas não capturaria ninguém. Aqui ele poderia vir e já capturaria uma peça. Capturaria uma torre. Olha que beleza. Cavalo captura a torre. Ô, Marcos, mas tem um bispo na frente dele. Vou repetir, pessoal. O cavalo pula, ele é um animal. Ele pode vir direto para cá. Então, não interessa para o cavalo, não interessa se tem peça no caminho dele. Tudo bem? Diferente das outras peças. Só o cavalo pula. Ok? Aqui também ele poderia vir e capturaria um bispo. Pessoal, tá facinho demais, não tá? Deixa eu complicar um pouquinho então isso daí. Tá facinho demais. Vamos lá. Vocês já aprenderam que o xadrez é uma guerra, é uma simulação de guerra medieval. Vocês já aprenderam que só tem 6 peças no jogo de xadrez, só 6 peças diferentes. Vocês já aprenderam como essas peças andam e como essas peças capturam. E agora a gente vai aprender como acaba o jogo. Ô, Marcos, como acaba? Acaba com o famoso cheque. Isso, checkmate. Todo mundo já ouviu falar de checkmate, né? Até quem nunca jogou xadrez na vida já ouviu falar de checkmate. O que algumas pessoas não ouviram é que pode existir o checkmate e pode existir o cheque sem o mate. O que quer dizer isso? O que quer dizer o outro? Vamos ver agora. Pessoal, cheque é quando acontece uma ameaça ao rei. O seu rei está ameaçado. Se essa ameaça ao seu rei não tiver nenhum tipo de saída, de escapatória, de solução, aí é um checkmate e o jogo acabou. Mas se essa ameaça ao seu rei tiver algum tipo de saída, aí não é checkmate, é só cheque. Cheque. Ameaçou o rei saiu, segue o jogo. Segue o jogo. Olha esse exemplo aqui, pessoal. A dama preta está ameaçando o rei branco, certo? O rei claro. Isso é um cheque. Só que é vez das claras. As claras vão analisar 3 coisas, três formas de sair desse cheque. Fugir, cobrir ou capturar. Fugir, cobrir ou capturar. Vamos ver como funciona isso? A fuga, olha lá. Dama escura ameaçando o rei branco. O rei branco, ele anda para qualquer casa em torno dele, né? Ele poderia andar para onde está a setinha preta. Olha aqui, ó. Qualquer casa da setinha preta, ele escaparia. Isso é fuga. Ele fugiu do ataque. Ele não poderia vir aqui onde tem esses band-aidzinhos aqui, ó. Esse xizinho vermelho, ele não pode vir. Ele até poderia andar para um lado para o outro, não poderia? Mas neste exemplo aqui, ele não ia fugir do ataque, ia continuar atacado. Então, para fugir, nesse exemplo, é nessas setinhas pretas. Segundo jeito, pessoal, cobertura. O que é cobertura? Não é aquela de chocolate que você põe em cima do sorvete. Não é. A cobertura você faz uma proteção ao rei. Então, olha aqui, pessoal. A dama é o mesmo exemplo. Ó, a dama continua atacando o rei. É vez das peças claras. O rei não quis fugir. A torre vem aqui, ó, e entra na frente. Como eu já disse, a dama não é bruxa, ela não voa. Então, se ela quiser ameaçar o rei, ela vai precisar capturar essa torre. Então, primeiro ela captura, aí vai ser vez das brancas, o que o rei pode fazer? Pum, captura a dama também, resolve o problema, certo? Ela entrou na frente, protegeu, cobriu o ataque. Olha aí como ficou. Está coberto, certo? Agora eu tenho o terceiro mais legal, pessoal, que é a captura. Olha ali o cavalo. O cavalo do Ananiel, cavalo. Ele pode vir aqui tranquilamente e olha lá o que ele faz, olha lá. Olha lá o que ele faz. Ocupa o lugar da dama, olha lá. Capturou a dama está fora do jogo, salvou o rei. Então, pessoal, se der para fugir, cobrir ou capturar, não é checkmate, é cheque, tá? E o checkmate, então, Marcos, como que é? Checkmate é quando não dá para fugir, não dá para cobrir e não dá para capturar. Isso aqui é um exemplo de checkmate, pessoal. Olha ali.
A dama branca jogou aqui, é vez das pretas. As peças pretas não podem vir para cá porque continua ameaçado, certo? Não pode vir para cá porque continua ameaçado também. Não pode ficar parada porque ela está ameaçada. E não pode vir para essas casas de cima porque o rei das peças claras está protegendo. Olha aqui, ó. Está protegendo. Se o rei vier para cá, é como se este rei claro pudesse capturar ele. Mas antes de capturar, o jogo já acaba. Tá vendo? O jogo acabou aqui, ó. Já acabou. Isso é checkmate. Tá? Então, não deu para fugir. Dá para cobrir, pessoal? Não dá para cobrir. Não tem nenhuma outra peça escura no jogo para cobrir. Não dá. Dá para capturar? Não dá também. O rei não pode andar 3 casas aqui, ó. Não pode. Então, checkmate. Outro exemplo de checkmate, isso daí, ó. Checkmate, pessoal. O rei escuro não pode capturar a dama, porque o rei branco está protegendo. Não tem para onde fugir. Não dá para colocar nenhuma peça no meio deles. Checkmate. Aqui outro exemplo de checkmate, turma. Olha ali, ó. O bispo branco ataca essa casa. A dama ataca o rei. Esta casa está protegida pelo outro rei. Não tem fuga, não tem cobertura, não tem captura. Não dá para capturar a peça que está atacada. Checkmate. E aqui, pessoal, olha esse checkmate que eu separei para vocês. Quem ganhou esse jogo, pessoal? Peças claras ou escuras? Quem ganhou? Quem falou escuras, errou. As peças escuras estavam ganhando fácil, cheio de peça. Mas as claras colocaram a torre aqui, ó, num lugarzinho que, ó, ameaçou o rei. Este rei não dá para fugir, ó. Tá sob ameaça ainda, não dá para vir para cá porque tem peça escura aí. Não foge. Não dá para cobrir. O cavalo ainda anda em L, ele não pode vir aqui para baixo. Ele pode parar aqui no máximo, ó, ou aqui. Não tem nenhuma peça que cubra e nenhuma peça neste exemplo consegue capturar a torre. Isso aqui é um checkmate. Ó, brancas com 2 pecinhas só, a peça escura cheia de peça e as claras ganharam esse jogo. Para terminar nossa live, Roque é uma jogada especial importante, acontece em quase todos os jogos. Roque é uma jogada do rei da torre, é uma jogada diferente, tá? Foge às regras. No Roque, se não tiver nenhuma peça entre o rei e a torre, o rei pode dar 2 e a torre cruza. Esquisito, não é, pessoal? Mas é. Esse aqui é conhecido como roque grande, porque o rei vai andar 2, ele vai parar aqui, ó. A torre vai vir para cá, o rei vai ficar, ó, 1, 2 casinhas da ponta. Esse aqui embaixo é o roque pequeno, porque, ó, não tem nenhuma peça entre as duas, o rei vai andar 2, vai ficar aqui, ele vai ficar 1 casinha ali da beirada do tabuleiro. Então, esse é o roque pequeno, esse é o roque grande. Olha aí o roque, olha como fica o roque depois de feito. Então, ali, ó, isso aqui é antes de fazer. Repare que aqui em cima o rei andou 2 e a torre cruzou o rei, tá? É a única jogada diferente que foge aquelas regras que eu ensinei para vocês. Aqui embaixo também o roque pequeno igualzinho, olha aqui, ó. O rei andou 2 para o lado, a torre foi para lá. Tudo bem, pessoal? Só que o roque não pode ser feito se o rei ou a torre já tivesse se movido, se o rei estiver em xeque, ou se alguma casa estiver sendo atacada. Vamos ver aqui nesse último exemplo. Olha aqui, pessoal, aqui o roque não pode ser feito. Nas peças escuras não pode ser feito porque o rei já andou. Lembra que ó, o rei escuro fica na casa clara? Quem que começa o jogo nessa casa? É a dama. Então o rei já andou uma casa aqui em algum momento do jogo. Então não pode mais fazer roque aqui. Tudo bem? Aqui embaixo, ó, o rei não andou ainda, está na casa dele. Mas não pode fazer o roque grande porque a dama está cruzando o caminho que ele ia andar. Então não pode fazer. E não pode fazer o roque pequeno porque o cavalo aqui, ó, tá dando cheque. Quando tá em cheque, não pode fazer o roque. Tudo bem, pessoal? Gente, baixe os cards de xadrez do programa Jogos de Tabuleiro. A gente fez uns cards. Você que viu essa live e falou, meu Deus do céu, não vou conseguir decorar tudo. Entra nesse link. A Ana Carla já deve ter colocado, ou está colocando agora o link aí para vocês. Entre nesse link, baixe os cards de xadrez. Com esse card do seu lado é facinho. Com o card você vai aprender todos os movimentos da peça, vai poder olhar ali na hora sem esquecer, tá bom? E com a prática você jamais esquecerá, vai jogar xadrez o resto da vida. Você vai adorar esse jogo. E para aprender mais detalhes, a história do xadrez, para aprender mais, tem algumas regras que eu não falei nessa live, não dava tempo de falar tudo, né? Então, para aprender as regrinhas que eu não falei, aprender a história, detalhes, aprender tática do jogo, aprender abertura, aprender uns checkmates diferentes. Pessoal,
nesse QR Code ou nesse link aqui embaixo, você pode baixar gratuitamente o livro da coleção Jogos de Tabuleiro que foi feita pela SME, tá bom? Baixa, estuda o livro, leia, você vai aprender bastante com esse livro, tá bom? Lá tem tudo sobre xadrez, é muito mais completo do que essa live correndo que a gente fez hoje, tá bom? Então eu vou fechar aqui minha apresentação. Interromper o compartilhamento. Eu acho que eu estou voltando aqui. Deixa eu voltar aqui para a tela. E, pessoal, é isso. Ana Carla, tem alguma pergunta que ficou aí para responder? Deixa eu me achar aqui. Me achei. Eu estava me procurando, não me achava. Vamos lá. Olha ali. Meu nome é Miguel, tenho 6 anos, aprendi xadrez nas férias. Tem um movimento do peão que come outro peão passando por ele, mas não entendi. Ih, Miguel, você é show, hein? Você é fera. Você falou de um movimento aí que eu não ensinei porque ele é muito difícil. Ele chama en passant. É um movimento especial do xadrez, que não deu tempo de falar nessa live, mas se você baixar lá o livro de xadrez da SME, do Programa Jogos de Tabuleiro, vai estar explicando direitinho como faz, tudo bem? Ou se não, procura no Google, lá, procura no YouTube, coloca lá, en passant, E-N-P-A-S-S-A-T, en passant, ou faltou um N aí, P-A-S-S-A-N-T. Chama en passant, olha ali, o Francisco respondeu para mim. Tá bom? É isso aí, ó. Coloca aí en passant lá no Google que vocês vão aprender. Infelizmente, a live foi muito correndo, eu tive que explicar todas as regras rápido, não deu falar no en passant, tudo bem? Tá aí o link, a Ana Carla acabou de colocar, o link pro livro do Programa Jogos de Tabuleiro, baixem, tá completo lá, vocês vão aprender tudo sobre xadrez lá, tá bom? Mais alguma coisinha, Ana Carla? Mais alguma pergunta, algo que pra gente poder encerrar a live? Acho que não. A Fátima, minha chefe! Obrigado, Fátima! Então eu vou agradecer aqui, antes de encerrar nossa live, agradecer a Fátima Brum, minha coordenadora aqui em COCEL, né, CME COCEL, que é o setor que eu trabalho. Agradecer o secretário de Educação e toda a equipe da CME, o pessoal da Ascom, que organizou essa live aqui junto com a gente, a Ana Carla, que está aí nos bastidores, ajudando aí. Novamente, o nosso intérprete de Libras aqui, o Anderson. Obrigado, Anderson! Agradecer também a minha diretora, a Lilian Tavares, a todos os professores, formadores de xadrez da nossa rede, ao mestre nacional Jefferson Peliquian, que é o nosso grão-mestre aqui de xadrez na rede, e as de CELS, o pessoal que está ali na DRE, organizando junto às escolas os projetos, as aulas, os torneios, tudo que precisa de xadrez, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Vai ficar gravado essa live nos canais de SME e até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado.